fale ao nosso coração aquilo que nós precisamos ouvir à luz do que Ele tem para falar a todos nós no que tange a nossa necessidade como servos de Deus, em especial à luz desse tema tão relevante para esse tempo, que é críticas. Nós somos, meus irmãos, seres dotados de muitas emoções, né? Como já dizia o rei Roberto Carlos, o rei humano, né? São muitas emoções, né? E essas emoções, uma vez não sendo dominadas, elas podem influenciar em muitas áreas da nossa vida. Para você ter uma ideia, quero iniciar com duas questões. Hoje pela manhã, creio que foi o Senhor que me fez ver isso. Acordei, fui olhar o celular e vi um post. Um fisiculturista, casado com uma esposa mais gordinha. E o que estava escrito lá era assim: como que um homem desse casa com uma hipopótamo? E aí eles vêm explicando como que ela soube lidar com essas questões. Começou um processo de emagrecimento, mas como que essas palavras foram tão cruéis para a vida daquela moça e daquele rapaz que são só marido e mulher. Mas alguém acha-se no direito de agredir alguém com as suas críticas. Pouco tempo atrás, elegemos novo presidente da Convenção Batista Brasileira. 30 anos de idade, 30 e poucos anos de idade, pastor Rafael. E meu celular ficou recheado de áudios, mensagens. Um deles foi assim: que absurdo eleger um menino de 30 anos como presidente da convenção. Isso não pode acontecer. Eu falei: mas a igreja não orou? Os batistas não estavam reunidos em conclave, em assembleia? Não oraram? Buscaram a vontade de Deus, e a vontade de Deus foi essa? Então, lidar com esse tempo, irmãos, tem sido desafiador. Porque, além do pecado, além das questões humanas, existem as redes sociais que se tornaram tribunal, se tornaram questões que reverberam o coração de muitas pessoas. E como discernir, crescer e permanecer firme em meio a essas opiniões? Porque opinião não quer dizer que é verdade. E, normalmente, uma crítica é feita em cima de uma questão que nem sempre está pautada em verdades. Então, quero convidá-lo para abrirmos a Bíblia Sagrada e começarmos uma caminhada juntos, pedindo ao Senhor que fale ao nosso coração. Amém, meus irmãos? E que possamos, à luz do que Ele tem para nós nesse tempo, aos domingos pela manhã, ouvir a sua voz. Gálatas, no capítulo 1, no verso 10, é o texto que eu quero compartilhar com os irmãos. Diz assim o texto: por acaso procuro eu agora a aprovação das pessoas ou a aprovação de Deus? Ou procuro agradar as pessoas? Se eu ainda estivesse procurando agradar as pessoas,
não seria servo de Cristo. Meus irmãos, esse tempo é um tempo em que as opiniões se multiplicam, os julgamentos se tornam apressados e a crítica faz parte do cotidiano. A crítica faz parte da vida. Mas você já parou para pensar que fala-se muito, avalia-se tudo, comenta-se sobre todos e, ao mesmo tempo, cresce o número de pessoas emocionalmente cansadas, ansiosas e interiormente feridas? Isso é um sintoma de que o que se fala, de que a forma que as coisas estão sendo avaliadas e de que a forma que as coisas estão sendo feitas não estão corretas, porque não estão produzindo cura na vida de ninguém. Não estão produzindo saúde, pelo contrário, estão adoecendo pessoas. Mas críticas, elas são inevitáveis. E não existe fidelidade bíblica, nós conhecemos, dentro da estrutura religiosa, sem oposição. Jesus viveu isso. Jesus enfrentou isso. Então, isso faz parte da nossa vida. Mas tem uma frase que eu quero iniciar com ela, que Aristóteles ele é muito feliz quando ele diz que só tem um jeito de você evitar crítica. É não fazer nada, não dizer nada e não ser nada. Ou seja, você não existir. Porque a partir do momento que você existe, você já está no campo, no limbo, no alvo de alguém. Não tem jeito. Você vai ser escaneado o tempo todo. Você vai ser projetado. As pessoas vão projetar sobre você as suas feridas, as suas alegrias, os seus medos, as suas dores. Vão transferir isso o tempo todo. E, meus irmãos, quando eu penso que crítica é algo inevitável para quem vive para Deus, a Bíblia tem muito exemplo. Primeiro, porque Jesus foi criticado. João Batista foi criticado. Paulo foi criticado. Nós temos exemplos históricos. Lutero, ele tido como um dos pais da reforma protestante, ele foi chamado de quê? De herege. João Calvino foi chamado de intelectual demais. John Wesley, fanático, desordeiro, porque sabe por quê? Porque ele pregava ao ar livre. George Whitefield, ele foi chamado de manipulador emocional, porque ele não seguia padrões nas suas mensagens e multidões se convertiam. Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, foi chamado de conservador demais. Dietrich Bonhoeffer, que enfrentou Hitler, Alemanha nazista, ele foi chamado de radical, porque ele se opunha ao nazismo e eles queriam que ele enfrentasse o nazismo com flores. A W. Tozer, chamado de antiquado, porque ele confrontava a superficialidade espiritual das pessoas. Mas tem mais um. O maior evangelista dos últimos tempos, depois do apóstolo Paulo, Billy Graham. Sabe como que chamavam ele? Simples demais. Meus irmãos, a vida cristã não é um palco para aplausos humanos. E o problema, muitas vezes, para nós, em lidar com essas questões, talvez esteja aqui. Porque nós esperamos de homens o que homens não podem dar. Porque homens são falhos, todos nós. Nós falhamos, nós criticamos. Nós temos uma necessidade inata de expor e de defender-nos o tempo todo. E muitas vezes fazemos isso por meio das críticas. Mateus capítulo 6, versículo 1, o Senhor Jesus disse: guardem de fazer a sua justiça diante dos homens, para serem vistos por eles.
A vida cristã não é um palco para aplausos humanos. Uma vez eu cheguei na igreja, eu fui pregar num acampamento de mensageiras e embaixadores, e estava tendo um trabalho na igreja, na padaria escola. E eu fui falar nesse acampamento e tinha que ir para uma demonstração da padaria escola. E eu fui com a camisa, com a calça, do jeito que eu fui pregar, não dava tempo de ir em casa, eu fui direto. Quando eu cheguei lá, um irmão lá me criticou porque eu não estava com a camisa da padaria. E ele olhou para mim e falou assim: pastor, o senhor não veste a camisa do projeto. Eu falei: não, meu irmão, eu acho que o senhor está equivocado, porque quem criou esse projeto fui eu. Eu só não estou com a camisa porque eu vim de um acampamento que eu vim pregar. Eu fui pregar e eu vim direto. Aí ele ficou ali, e ele ficou com essas questões, e eu fiquei olhando para ele, tentando entender de onde que ele tirava aquilo. Em outra ocasião, esse mesmo irmão, ele foi reclamar porque ele não gostava que a música, que o teclado tocasse na hora do apelo. Incomodava ele. Em outro momento, ele voltou porque ele reclamou, porque ele não gostava que o teclado tocasse durante a mensagem. Incomodava ele. Eu atendi todas as vezes com todo carinho. Ouvi, conversei, ponderei, tentando entender por que tamanha insatisfação por conta de coisas tão pequenas. Até a classe de escola bíblica, ele reclamava de tudo, de todo mundo. Ninguém era bom, só ele. E aí eu fui descobrir que ele tinha um problema grave, porque ele confundia forma com fidelidade. Ele confundia forma com fidelidade ao Evangelho. E isso, meu irmão, fazia com que ele não conseguisse olhar para as pessoas da maneira que as pessoas são. Ele queria que as pessoas fossem como ele. Ele queria que as pessoas pensassem como ele. Ele queria que as pessoas fizessem como ele. E o texto que nós lemos aqui em Gálatas, capítulo 1, está falando exatamente isso. O apóstolo Paulo está enfrentando isso na Galácia. Eles estão vivendo um momento de crise doutrinária. Paulo funda a igreja e deixa e vai fazer o seu trabalho. Os judaizantes começam a tentar influenciar aquela igreja e vão afirmar que a fé em Cristo não é suficiente, eles tinham que observar a lei. E para enfraquecer a mensagem, você sabe, eu já disse isso aqui, os opositores a Paulo passam a criticar o próprio Paulo. E Paulo está, meu irmão, vendo eles questionando a sua autoridade apostólica, diziam que ele suavizava o evangelho para agradar aos gentios, afirmavam que Paulo pregava um evangelho muito fácil, muito simples. E aí nós vamos vendo a crítica não como algo pessoal somente, mas como uma estratégia para desacreditar o mensageiro, para corromper a mensagem de Paulo, para trabalhar as questões que estavam por trás do desejo do coração deles. E aí a Bíblia vai mostrar para nós, meus irmãos, no verso 10, que Paulo está respondendo a essas críticas. Então, Paulo ele está se posicionando diante de pessoas que estão fazendo críticas muito infundadas. Ele não fica em cima do muro. Ele se posiciona. Ele diz: por acaso, vocês acham que eu estou aqui para agradar vocês? Eu estou aqui para agradar homens? Se eu for agradar homens, eu não sou servo de Cristo. Então, ele coloca duas questões, o agradar e o servir. E ele vai, de maneira muito tranquila, responder a isso. Isso chama a minha atenção, porque o posicionamento dele, ele usa esse verbo agradar, aresco, agradar, satisfazer, buscar favor, conformar-se à vontade de alguém para obter aprovação. Irmãos, isso é uma resposta que nós muitas vezes queremos dar quando somos criticados. Nós queremos fugir da crítica o tempo todo e aí que somos tentados a fazer o que o outro fala ou achar que o que o outro está falando é verdade, ou para parar com isso nós acabamos sucumbindo àquilo que os outros falam. Não se trata de um apenas ser gentil.
vou sucumbir àquilo que ele falou como se fosse verdade, mas de um ajustar comportamento ou discurso para conquistar uma aceitação de alguém. Submeter o conteúdo da própria fé à aprovação humana. Meus irmãos, isso aqui é muito perigoso e nós somos tentados a fazer isso o tempo todo, porque o crítico, ele quer que isso aconteça. E nós, se nós não aprendermos a lidar com isso, nós vamos sucumbir a essa verdade. E Paulo vai dizer que agradar pessoas e servir a Cristo são lealdades excludentes. Não tem como você fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Porque não é possível agradar ambos como fidelidade última. Ou você agrada a Deus, ou você agrada as pessoas. Ou você agrada a Deus, ou você agrada os homens. Há uma lealdade que Paulo diz que precisa ser definida. Há uma lealdade na vida cristã, no nosso coração, que precisa ser direcionada. Por isso que ele escreve à igreja em Tessalônica, na primeira carta, no capítulo 2, verso 3 e 4, assim: pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho, assim falamos não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Paulo, ele tinha certeza de quem ele era. E ele tinha certeza daquele encontro que ele teve com Cristo, que Cristo disse: eu sou Jesus a quem você persegue. Aquilo sustentou a vida dele toda, o ministério todo. Para Paulo, meu irmão, agradar pessoas como objetivo final é infidelidade a Cristo. É ser infiel ao Senhor. O problema não é ouvir pessoas, respeitar pessoas, considerar pessoas. Isso é importante. O problema é buscar nas pessoas a validação última para as coisas de Deus. O problema é buscar nas pessoas ajustar o Evangelho para evitar as críticas. O problema é buscar nas pessoas silenciar a verdade para manter uma aceitação, muitas vezes, mentirosa. As críticas, meus irmãos, são inevitáveis. Você só não vai ser criticado se você não nascer. Porque o bebê, quando nasce, tem gente que já fala: ih, é feio, ih, é bonito, ih, é narigudo, ih, é orelhudo, ih, parece com a mãe, parece com o pai. E você já viu que menino feio, que menina feia. Já começa assim quando nasce. É ou não é, meus irmãos? Meus irmãos, as críticas têm mais relação com o coração do que com a boca. As críticas, elas revelam muita coisa, irmãos. E a Bíblia diz que surge no Éden, capítulo 3, verso 1, quando a serpente questiona Deus. Quando a serpente tenta relativizar a verdade de Deus. Quando ela diz assim: não foi assim que Deus disse? Que vocês não devem comer de toda a árvore daquele jardim? Deus disse isso porque Ele sabia que vocês seriam como Ele. Começa ali. A crítica, meu irmão, se manifesta como suspeita das intenções divinas. E uma coisa que me deixa extremamente revoltado é o espírito de suspeição que paira sobre o coração das pessoas. Como se nós tivéssemos, meus irmãos, nesse tempo de ser igreja, ter que ficar explicando minuciosamente todas as coisas, porque as pessoas desconfiam de tudo. Isso é uma vergonha para o Evangelho. Isso é uma vergonha para o reino de Deus. Onde as pessoas acham que tem sempre alguém levando vantagem sobre alguma coisa. As pessoas não mais acreditam que alguém está conduzindo você porque quer abençoar você, em troca de nada. Eu me lembro que quando eu cheguei aqui para apresentar o Haggai à igreja e levar para o congresso Haggai, eu tive que dizer: meus irmãos, não estou ganhando nada com isso não, tá? Porque o meu medo é que alguém pensasse que eu estava querendo levar a igreja para o Haggai para ganhar dinheiro. Meus irmãos, a crítica, ela se manifesta como suspeita das intenções divinas. A crítica transforma Deus em suspeito. Transforma o coração humano e faz com que o coração aprenda a desconfiar até da bondade divina. Não é possível que Deus me ame tanto assim.
Tem gente que não consegue se sentir amado por Deus, porque vive no meio de crítica, cresceu no meio de crítica, cresceu ouvindo que não era capaz, que não era possível fazer, cresceu sendo vilipendiado, cresceu sendo maltratado, e hoje, para aceitar o amor de Deus, tem dificuldade. A crítica, meu irmão, nasce quando o amor de Deus é colocado em dúvida. Deus sabe que vocês serão como Deus, disse a serpente. E depois da queda, a crítica torna-se mecanismo de autopreservação. Olha a construção bíblica para isso. Gênesis capítulo 3, versículo 12. Depois da queda, a crítica torna-se mecanismo de autopreservação. O que Adão disse para Deus? A culpa foi da mulher. E sua, porque foi o Senhor que me deu a mulher. Foi a mulher que tu me deste. Foi ela que pegou da fruta e me deu. Eu não tenho nada com isso. Mas a crítica, quando não é confrontada, ela avança ainda mais. Ela evolui, meu irmão, para uma coisa chamada julgamento e comparação, que também é diabólico. Capítulo 4 de Gênesis. Caim critica a aceitação de Abel. E a crítica não verbalizada é internalizada, e o ressentimento não tratado gera o quê? Violência. Tem gente que critica, e quando não é atendido, vai para a violência. Tem que ferir as pessoas. Tem que maltratar as pessoas. Tem que agredir as pessoas. Porque a crítica, meu irmão, não resolvida, amadurece em hostilidade. E por causa do pecado, o homem vive essa confusão terrível. A Bíblia diz em Mateus 11, 18 e 19, pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem, tem demônio. Veio o filho do homem que come e bebe, e dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada pelas obras. Criticam João, criticam Jesus, criticam todo mundo. A crítica, meu irmão, na Bíblia, ela nasce em 3 movimentos. Primeiro, questiona-se a palavra de Deus. Desconfia-se das intenções de Deus. E transfere a culpa para o outro. Aplica isso para a sua vida e para a minha vida, é a mesma coisa. Vão desqualificar a palavra, vão desqualificar as intenções e vão transferir a culpa o tempo todo. Esse padrão se repete no Éden, se repete no deserto, se repete nos profetas, se repete nos evangelhos. É só você ler a Bíblia. Porque a crítica não nasce na boca, ela nasce no coração que deixou de confiar em Deus, meu irmão. Porque aonde a fé enfraquece, a crítica cresce. Se nós nos tornamos uma comunidade crítica, é porque estamos falhando na nossa relação com Deus. Se nós aceitamos que os críticos tenham lugar no nosso coração e no nosso ouvido, é porque nós estamos falhando no nosso relacionamento com Deus. Uma vez, em um curso para diáconos e para líderes de pequenos grupos, em uma das últimas aulas, eu sempre trabalho a questão da fidelidade em dízimos e ofertas. Porque eu não acredito que líder possa ser líder se ele não é dizimista e ofertante, porque precisa ser exemplo em tudo e tem que ser o primeiro. E tratei essa questão na última aula e fui chamado por 2 irmãos à parte. Porque eu faço questão, irmãos, de não saber quem é dizimista, quem não é dizimista. A gente acaba sabendo um ou outro assim, porque é impossível não saber, mas nunca fui em nenhuma tesouraria para falar quem dá dízimo, quem não dá, quem faz. Nunca faz, porque meu coração tem que ser livre para pastorear e amar todo mundo. E não sei mesmo, e nem quero saber. Cada um vai dar conta de si com o Senhor. Meu papel é ensinar. E 2 irmãos, após esse curso, me chamam à parte. Um disse assim, pastor, eu não posso assumir a função porque eu tenho umas casinhas de aluguel e minha esposa não aceita o dízimo. Sei que não é correto, estou em falta com o Senhor, mas realmente não é certo
eu estou aqui com meu coração pesado, e eu sei que nós precisamos ser exemplos. Eu disse a ele: meu irmão, vamos orar. Você entende esse papel? Entendo, pastor, mas é um caos na minha casa. Falei: então vamos orar, vamos colocar isso diante do Senhor, para que o Senhor faça aquilo que a gente não pode. E pouco tempo depois, irmãos, pouquíssimo tempo, ele veio com um sorriso libertador, dizendo que teve uma conversa com a esposa e a satisfação de começarem a cooperar com o reino de Deus, e Deus fez uma transformação na vida deles, porque eles enfrentaram aquilo que eles estavam tendo como normal na vida. Outro me chama também à parte e diz assim: pastor, nós tivemos a aula aí hoje, eu quero dizer que eu também não sou dizimista, porque... Eu falei: é mesmo, meu irmão, mas você faz o quê? Não, eu sou alto funcionário de tal empresa e tal, assim, muito bem sucedido, que bom, que Deus abençoe, mas o que aconteceu? Não, porque Deus falou que o meu dízimo é a minha voz, eu canto no louvor e esse é o meu dízimo. Eu falei: é mesmo, meu irmão? Que coisa, mas vamos abrir aqui a Bíblia. Aonde está isso na Bíblia? O que a Bíblia fala sobre dízimo e oferta? Conversamos, e aí ele propôs a mesma coisa que propôs ao primeiro: vamos orar, vamos botar diante do Senhor, para que o Senhor esclareça e tal, e esse não quis conversa, e a partir daquele momento a admiração que ele tinha por mim se tornou em críticas severas. Meus irmãos, os seres humanos são assim. As ciências que estudam o homem tentam explicar isso. E algumas coisas eu vou pontuar aqui, não vou esgotar esse assunto, mas é necessário entendermos isso. A crítica é um mecanismo de defesa do ego, porque nós criticamos as outras pessoas para temporariamente reforçar a nossa própria autoestima e aliviar inseguranças que nós temos. Então é mais fácil criticar o outro do que assumir as nossas questões, as nossas situações e reconhecer as nossas questões da vida. Por que elas se intensificam tanto nas redes sociais? Porque nas redes sociais o que você mais vê é ego comparado. Você não vê gente feia na rede social. A pessoa é um tribufu, ela faz uma foto com IA e bota uma beleza lá. Quando você vai ver, é só Jesus na vida dela. É o ego. Ela sabe que é mentira. Ela está mentindo para ela mesma. Mas ela está acreditando naquela mentira. Olha que absurdo, meu irmão. O ego é comparado o tempo todo. A autoestima das pessoas oscila com like, com visibilidade e com reconhecimento. Olha quantos likes eu tive aqui nessa postagem. Olha quantas coisas. Irmãos, nós estamos sendo direcionados a isso. Se você tem dislike, você entra em choque. E não tem problema nenhum as pessoas não gostarem. As pessoas vão gostar, não vão gostar. Isso faz parte da vida, ninguém é obrigado a gostar de tudo. As pessoas estão doentes. E o ego fragilizado busca a defesa rápida, meu irmão. Quando nós não temos consciência de quem nós somos em Deus, como o apóstolo Paulo tinha, qual é a maneira mais fácil, meu irmão, de se defender? Crítica. A crítica é a defesa mais fácil do ego. A ciência diz também que o ego é a instância psíquica responsável por manter a autoimagem, proteger o sentimento de valor pessoal, lidar com frustrações, falhas, limites, sustentar a ideia de quem eu sou. A palavra ego é eu, né? É uma palavra alemã, é a ideia de eu, quem eu sou. O ego, ele é guardião da identidade psicológica, meu irmão. Quando ele está saudável, a pessoa suporta crítica. E falaram de você, está tranquilo, estou arrebentando a boca do balão. Mas, meu irmão, quando ele está saudável, ele reconhece seus erros, ele aprende, ele não desorganiza emocionalmente, ele vai lidando com tudo. Já viu? As pessoas tem momento que a pessoa critica, é igual quando não acontece nada com você, você está bem.
Mas, meu irmão, quando o ego está fragilizado, a crítica vira uma ameaça. A discordância soa como rejeição. E o outro passa a ser visto como inimigo. Você olha para a pessoa e fala, e essa pessoa é minha inimiga. Ora, se a crítica é a defesa do ego, a pessoa critica para dizer a si mesma que ela é melhor do que o outro, que ela faz melhor do que o outro. Por quê? Porque ela precisa restaurar a sua autoimagem. A pessoa que critica tudo, Deus e o mundo, o problema é ela. A psicologia ensina por quê? Porque quanto mais insegura a pessoa, mais crítica a pessoa é. Então, se você conhece uma pessoa muito crítica, possivelmente essa pessoa é muito insegura. Muito insegura. Mateus 7, verso 1 a 5. Não julgueis para que não sejam julgados, pois com o critério que julgardes sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas a trave que está no teu próprio? Ou como dirás o teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tem a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. A trave, digo eu, é o ego não tratado. Existem pessoas egocêntricas ao extremo. E normalmente são as mais críticas. A crítica, meu irmão, não é força, é defesa. Não é zelo, é insegurança. Não é maturidade, é simplesmente um ego tentando sobreviver. Mas o que as críticas fazem na mente humana? Quando ela é rapidamente internalizada, ela alimenta uma coisa que nós chamamos de superego, que é uma instância psíquica que julga, que cobra e que acusa. E quando a crítica ela é excessiva, o superego se torna tirânico. Gera culpa, gera ansiedade, gera sensação, gera inadequação. Ou seja, quando você recebe essa crítica como uma verdade, você automutila. Você se cobra ao extremo. Você conhece alguém assim? Mas quando há sabedoria para lidar com ela, você vai fazendo ajustes na sua consciência. Mas se você não tem sabedoria para organizar a crítica e tirar as coisas boas que podem haver ali, isso vai te consumindo aos poucos, isso vai te destruindo aos poucos. Você não consegue pensar em outra coisa. Winnicott tem uma frase, ele diz que se a crítica vem do acolhimento, a pessoa desenvolve vem sem acolhimento, a pessoa desenvolve um falso self, ou seja, como ela se vê. Ela passa a viver para agradar expectativas e ela perde a autenticidade. Ela vive em favor do que o outro vai pensar. Ela não consegue olhar para ela. Ela não se acha bonita, ela não se acha nada. Por mais que as pessoas elogiem, ela não consegue. Ela tem uma foto dela equivocada. Mas quando a crítica vem recheada de amor, vem com acolhimento, vem como um conselho, faz toda a diferença. Por isso que Lacan dizia o seguinte, que a crítica toca diretamente o desejo de reconhecimento que todos nós temos. O ser humano sofre quando sente que não corresponde ao olhar do outro. Isso mexe com a nossa estrutura. E a crítica afeta, meus irmãos, crenças centrais da nossa vida. Não sou bom o suficiente. Eu erro sempre, tudo eu. Chaves, já viu? Tudo eu, tudo eu, tudo eu. Eu erro sempre, eu preciso agradar todo mundo o tempo todo e você não vive. Ansiedade, baixa autoestima, depressão. A crítica sem empatia, ela bloqueia o crescimento. Então não adianta, meu irmão. Você que acha que criticando alguém você vai ajudar alguém, você está matando a pessoa.
Você acha que criticar a sua igreja, você vai ajudar a sua igreja? Ao invés de criticar, se coloque à disposição para ajudar. Ao invés de reclamar de tudo, se coloque à disposição para fazer aquilo que você acha que deve ser feito. Não crescemos quando nós somos julgados, mas quando nós somos compreendidos. Isso faz toda a diferença. E sabe o que a ciência prova, meu irmão? Que o cérebro, ele não distingue crítica social de perigo físico. O cérebro não distingue crítica social de perigo físico. Quando o ambiente é seguro, o cérebro aprende. Quando o ambiente é hostil, o cérebro se defende. Por isso que quando você vai educar os seus filhos, a depender da maneira e da pressão que você lança sobre eles, você está mais ferindo os filhos do que abençoando. A depender da maneira que você vai tratar com o seu pastor, com o seu marido, com a sua esposa, com seus irmãos, com seus líderes. A depender da maneira que você fala. Não adianta, você pode falar a mais pura verdade, mas a depender da maneira que se fala, o cérebro se defende. Isso é ciência. E a ciência só afirma algo que a Bíblia já dizia. Provérbios 15:1. A resposta branda aquieta o furor. Provérbios 25:12. A repreensão prudente é como adorno do outro. Irmãos, se as nossas palavras fossem temperadas com mel e recheadas de amor, nós seríamos muito mais abençoadores do que opressores. Nós seríamos muito mais profetas do que críticos. Nós veríamos muito mais a obra de Deus avançando do que aceitaríamos essa confusão por todos os lados e emprestaríamos o nosso ouvido para aquilo que destrói pessoas. Então, qual é o problema, meu irmão? O problema não é a crítica. O problema é a motivação. O que nos motiva a ser assim? O que nos motiva a achar que nós podemos falar de tudo e de todos e que isso é normal? O que nos motiva, meus irmãos, a acostumar com o pecado e a não sentir mais quando alguém está denegrindo alguém, falando de alguém, usurpando a história de alguém e nos colocando nisso? Quando assumi uma igreja uma vez, uma irmã chegou e ela foi umas 10 vezes no gabinete pastoral reclamar do antigo pastor. 10 vezes. E reclamava, que é isso, que é aquilo, que é aquilo, que é aquilo. Um dia eu falei, minha irmã, a senhora tem mais alguma coisa para falar? Ela falou assim, não, pastor, eu já estou leve. Eu falei, a senhora tem certeza que a senhora não tem mais nada para falar? Ela falou assim, não, pastor. Eu falei, mas a senhora não tem nada aí guardado? Procura direitinho, não tem mais nada. Ela, por quê, pastor? Eu falei, porque vai ser a última vez. Acabou. Ou a senhora aprende a olhar para frente, ou a senhora vai ficar escravizada nas suas próprias dores. A crítica fala mais sobre nós do que sobre o outro. E aí fica claro entender por que Paulo, meu irmão, falou que ele não tinha como agradar homens e servir a Deus. Ele não vivia para agradar pessoas, porque quem vive para agradar pessoas não é livre. Quem vive para agradar pessoas apenas mudou de Senhor. Irmão, se eu ficasse preocupado em agradar pessoas, 90% das coisas que eu falo aqui eu não falaria. Se eu tivesse preocupação com isso, não teria condição de ser nem pastor, muito menos pregador do Evangelho.
Porque o pregador tem que falar o que o seu Senhor manda falar. Mas isso não agrada todo mundo. Mas eu não estou nem aí. Desde que as pessoas sejam salvas pelo poder do Evangelho. Meus irmãos, quando agradar pessoas se torna prioridade, a verdade vira moeda de troca. Nós entramos no limbo do jogo político, relacional. Não, eu tenho que fazer isso aqui porque esse grupo, porque aquele grupo. E, meu irmão, a que ponto as coisas estão chegando? Isso não é reino de Deus. Reino de Deus é feito de pessoas libertas, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E nós não podemos nos submeter ao jugo da escravidão. Porque quem encontra a verdade deixa de atacar pessoas e passa a examinar, meu irmão, o próprio coração. Quem encontra a verdade olha para si mais do que olha para o outro. Quem encontra a verdade aprende a olhar para o Senhor. A pessoa que disse para mim, como que elege um presidente de 30 anos de idade? Isso é um absurdo. Eu respondi, meu irmão, por que ao invés de reclamar, você não ora para que dê certo? Para que seja uma bênção, e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Porque a igreja orou, isso acontece muito, a igreja ora, pede a Deus um direcionamento, Deus manda e depois o povo se levanta. Contra o direcionamento de Deus e da própria oração. E nós vamos aceitando isso como se fosse algo normal. Qual o nosso desafio, meus irmãos? Meu e seu. Entender o que é opinião e o que é verdade. Entender o que é aceitação e o que é obediência. É o nosso desafio desse tempo. Não aceitar ser envolvidos nesse sentimento que muitas vezes faz parte da nossa vida, dos nossos medos. E é mais fácil atacar o outro do que celebrar a vida do outro, a vitória do outro. Quando eu fui orador da Convenção Batista Brasileira, eu nunca imaginei na minha vida. Já pensei em ser presidente, já pensei em muitas coisas, porque eu sou um pastor que ama a minha denominação. Gosto. Então já pensei em muitas coisas, mas eu nunca havia pensado, para mim era um negócio absurdo, longe. Eu falei, nunca vou ser orador da Assembleia da Convenção Batista Brasileira. Irmãos, um dia eu estou e chega uma mensagem da comissão na Assembleia em Recife, dizendo, o senhor pode mandar o seu currículo para nós? Eu falei, mas como assim, para onde? Não, porque o seu nome foi indicado para ser orador da Convenção Batista Brasileira. Eu falei, mas como assim? Não, pastor, o senhor pode mandar? Eu falei, posso. Peguei o currículo e mandei. E fiquei, eu dirigindo, Janine ao lado. Eu falei, ela, o que houve? Eu falei, não estou entendendo nada. Daqui a pouco chega a mensagem. Parabéns, o senhor é o próximo orador oficial da Assembleia da Convenção Batista Brasileira em Foz do Iguaçu e tal. E vai para a Assembleia, não é assim. São vários nomes. Do Brasil, do mundo, vai para a Assembleia que aprova. Eu falei, Senhor, um filho de Paraíba, Deus tirou de trás da malhada. Eu nunca sonhei com isso na minha vida. Mas eu quero que o Senhor tenha misericórdia de mim. O Senhor que me botou nesse negócio aí, agora o Senhor me dá uma ajuda. Mas sabe o que eu ouvi? Ele foi pregar lá porque ele é amigo de uma opção de gente. Ele foi pregar lá porque ele é maçom. Não sou não, tá, irmãos? Nem quero ser. Eu vi tudo disso porque as pessoas querem desqualificar você. Ao invés de celebrarem com você e falar, a sua vitória é a minha vitória. O seu Deus é o meu Deus. Eu me alegro com você, meu amigo. As pessoas querem desmerecer você. Por quê? Porque a crítica fala sobre elas. Elas queriam estar ali no meu lugar. Sabe qual é o problema, meu irmão? Eu quero caminhar para o final. É que tem gente que acha que Deus não ouve as críticas. Mas Deus vê o que nós não vemos. E Ele ouve o que nós não ouvimos.
Quero dizer aos irmãos que anonimato não elimina nossa responsabilidade espiritual. E vou dizer mais, o pastor fica sabendo de 99% das coisas que falam dele. Porque todo mundo conta. Não adianta você falar, vou contar aqui, mas não conta para ninguém. E sabe por que Satanás faz chegar? Porque ele sabe que fere o coração do pastor. Então uma crítica chega aos ouvidos do pastor com uma violência, com uma rapidez muito grande. Porque Satanás usa isso para ferir. Mas o anonimato não elimina a nossa responsabilidade espiritual. Mateus capítulo 12, verso 36, diz assim: de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta. Então, se Deus vai resolver esse BO, descansa. Por que você tem que insistir em querer saber o que o outro falou de você, se Deus vai resolver para você? É melhor você viver em paz e deixar o BO com o Senhor, que pode resolver, do que você perder a sua paz por um problema que não é seu, que é do outro. Do que você perder a paz por um problema das intenções do outro. Então viva. Peça a Deus que guarde os seus olhos, que guarde o seu ouvido. Aí eu lembro de um texto de Charles Spurgeon, Lições aos meus alunos. Ele diz, o pastor ele tem que ser cego de um olho e surdo de um ouvido. Porque ele só ouve o que ele quer e ele só vê o que ele quer. Tem coisa que tem que entrar e sair. Senão ele adoece. Eclesiastes capítulo 12, versículo 14 diz, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até aquelas que estão escondidas. Sempre vai envolver intenção, meu irmão, do coração. Crítica constante revela imaturidade. Uma pessoa muito crítica, não pensa você que essa pessoa é maravilhosa, não. É imatura. Porque a pessoa madura, ela ajuda na solução, ela não ajuda no aumento do caos. Uma crítica constante revela um coração ferido, revela uma pessoa insegura, orgulhosa. Por isso que Lucas capítulo 6, verso 45, diz que a boca fala o que o coração está cheio. E eu concluo dizendo a você que a vida cristã não é um palco para aplausos humanos. Jesus não moldava a sua missão nisso. Ele vivia para agradar a Deus. Por isso ele escreveu em João 5,41, eu não busco glória de homens. Porque quem vive da aprovação humana sempre será alvo de críticas. Sempre. Tem crítica justa? Tem. Tem crítica injusta? Tem. A crítica justa corrige. Mas a crítica injusta só revela quem fez a crítica. Por isso que nós precisamos ser maduros, irmãos. Maturidade espiritual começa quando a opinião de Deus pesa mais do que a opinião das pessoas. É por isso que Paulo é categórico quando ele afirma que não buscar a glória humana, porque ele sabe que a glória humana causa comparação e divisão. Olha o que acontecia na igreja em Corinto. Coríntios 3. Porque visto que há inveja, divisão entre vocês, e não é assim que vocês são carnais e andam segundo os homens? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, outro, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo os homens? Onde a glória humana governa, surgem disputas, líderes viram ídolos e a igreja se fragmenta. Paulo diz que quem vive assim é carnal, dominado por valores humanos, interpreta a vida espiritual com critérios humanos, porque são imaturos. Sabe como que surgem as críticas? Grupos fechados, que se acham melhores do que os outros. Comparação de líderes.
Julgar o valor de alguém com base em preferência pessoal. Eu gosto disso, então o outro, se não é do jeito que eu gosto, não serve. Paulo, meu irmão, ele denuncia a mesma coisa em Gálatas e em Corinto. Gálatas 1:10 ele fala da motivação. Coríntios capítulo 3, 3 e 4 ele fala do resultado. Por isso eu concluo, irmãos, dizendo aos irmãos que Deus nos ajude, para que possamos crescer em maturidade, para aprendermos a discernir as vozes que nos rodeiam e assim permanecermos firmes naquilo que realmente importa. E como seu pastor, eu gostaria de fazer um pedido a você. Não permita, por mais que às vezes você viva numa cidade em que as pessoas às vezes gostam de falar bastante, né? Ou às vezes as pessoas se acostumaram com isso. Não permita que isso faça parte da sua vida. Se você tem algumas questões, procure as pessoas e converse. Procure as pessoas e fale. Porque nós somos irmãos. E o irmão fala como irmão com o irmão. O irmão dá senso. O irmão corrige. O irmão usa biblicamente, instrui, chama para o centro. O irmão conversa e fala pessoalmente, porque tudo que passa disso é procedência maligna. É procedência maligna. Não se permita ser abraçado por uma cultura que destrói os valores que Cristo ensinou à igreja. Que Deus nos abençoe.